Capítulo 12. O que descobri quando fazia barba? O que descobri quando acordei? Estou ligando tão tarde porque achei que seria melhor falar com o senhor o quanto antes, senhor Okada. Explicou Malta Kanô, que sempre me dava a impressão de que escolhia cada palavra com extrema lógica e ordenação. Gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor. Tudo bem? Eu me sentei no sofá com o fone na mão. Tudo. Fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Por acaso o senhor se ausentou de casa nos últimos 2 dias, senhor Okada? Tentei ligar várias vezes, mas ninguém atendeu. Bem, eu diria que sim. Fiquei fora por uns dias. Queria ficar um tempo sozinho para pensar. Preciso refletir sobre muitas questões. Sim, claro. Eu sei muito bem. Entendo como o senhor se sente. Quando queremos um tempo para pensar, é importantíssimo mudar de ares. Desculpe estar sendo intrometida, mas será que o senhor estava em algum lugar bem longe, senhor Okada? Nem tão longe assim? Respondi de maneira vaga antes de mudar o fone da mão esquerda para a direita. Como posso dizer? Fiquei num lugar um pouco isolado, mas não posso dar detalhes. Tenho os meus motivos e, além do mais, acabei de chegar em casa. Estou cansado demais para uma conversa longa por telefone. Claro, todos temos nossos motivos. Não quero que o senhor se sinta obrigado a dizer o que não quer. Por sua voz, pude perceber que está bem cansado, senhor Okada. Não se preocupe. Sinto muito pelas perguntas inconvenientes que estou fazendo numa hora dessas. Voltaremos a falar disso em outra ocasião. Eu só estava preocupada, achando que algo ruim pudesse ter acontecido com o senhor nos últimos dias. Por isso, acabei fazendo perguntas indiscretas. Me desculpe. Eu dei uma resposta monossilábica bem baixinho, mas não soou bem como uma resposta, e sim como um arquejo de um animal aquático que não conseguia respirar direito. Algo ruim? Pensei. Com todas as coisas que estão acontecendo na minha vida, o que é ruim e o que é bom? O que é certo e o que é errado? Muito obrigado pela preocupação, mas acho que está tudo bem comigo por enquanto. Disse eu, recuperando a voz. Acho que não aconteceu nada de bom, mas também não aconteceu nada de muito ruim. Bom saber. Só estou cansado. Acrescentei. Malta Kanô deu uma tossida de leve. A propósito, senhor Okada, o senhor percebeu alguma grande alteração física nos últimos dias? Uma grande
Alteração física? No meu corpo? Sim, no seu próprio corpo. Levantei o rosto e vi o reflexo do meu corpo na janela de vidro que dava para o quintal. Não percebi nada que pudesse ser chamado de alteração física. Já não havia notado nada na hora do banho, quando lavei o corpo demoradamente. Que tipo de alteração? Também não sei direito, mas é uma alteração física evidente, visível para qualquer pessoa. Estendi a palma da mão esquerda sobre a mesa e a observei por um momento. A minha mão continuava igual. Não percebi nenhuma alteração. Não estava folheada a ouro, nem tinha nadadeira. Não era bonita nem feia. Uma alteração física evidente, visível para qualquer pessoa. Seria como nascerem asas nas costas ou algo parecido? Pode ser. Respondeu Malta Canoa em voz assertiva. Naturalmente, estou falando de apenas uma das possibilidades. Claro! E então, notou alguma coisa? Não notei nenhuma alteração. Por enquanto. Se nascessem asas nas minhas costas, eu perceberia, mesmo não querendo. Sim, o senhor tem razão. Em todo caso, é melhor tomar cuidado, senhor Okada. Não é muito fácil conhecermos o nosso próprio estado. Por exemplo, não conseguimos ver nosso rosto diretamente, apenas o reflexo dele no espelho. E acreditamos, por experiência, que a imagem refletida está correta. Vou tomar cuidado. Gostaria de perguntar mais uma coisa. Sabe, não estou conseguindo falar com Creta, como não estava conseguindo falar com o senhor. Talvez seja só uma coincidência, mas é estranho. O senhor, por acaso, teria alguma informação sobre o paradeiro dela? Creta Canoa? Perguntei assustado. Sim. Será que o senhor tem alguma ideia de onde ela possa estar? Respondi que não. Não teria a menor ideia. Mesmo sem uma justificativa, achei que por enquanto era melhor não contar para Malta que eu tinha acabado de falar com Creta e que ela tinha sumido em seguida. Por algum motivo, tive essa intuição. Como não estávamos conseguindo falar com o senhor, Creta ficou preocupada e saiu de casa à tarde para lhe fazer uma visita. Só que até agora não voltou. Por alguma razão, não consigo sentir direito a presença dela. Entendo. Bom, se ela aparecer por aqui, vou pedir para entrar em contato imediatamente.
Malta Cano ficou calada por um tempo no outro lado da linha. Para ser franca, estou preocupada com ela. Como o senhor sabe, o trabalho que nós duas fazemos está longe de ser comum. E Creta não está tão familiarizada com esse mundo quanto eu. Não estou querendo dizer que ela não tem talento, porque ela tem. Só não está muito familiarizada com o próprio talento. Entendo. Malta Cano se calou de novo. Desta vez, o silêncio foi mais longo do que o anterior. Ela parecia hesitar em falar algo. Alô? Chamei. Estou aqui, senhor Okada. Respondeu Malta Cano. Se Creta aparecer por aqui, vou pedir para ela te ligar. Repeti. Muito obrigada. Agradeceu Malta Cano. Depois pediu desculpas outra vez por ter ligado tão tarde e desligou. Assim que coloquei o fone no gancho, olhei mais uma vez para o reflexo do meu corpo no vidro da janela. Nessa hora tive um pressentimento. Talvez eu nunca mais volte a falar com Malta Cano. Talvez ela desapareça da minha vida. Não tinha nenhum motivo especial para pensar assim. Era apenas um pressentimento que brotara do nada. Pouco depois, me lembrei de repente que tinha deixado a escada de corda suspensa no poço. Era melhor recolhê-la o mais rápido possível. Se alguém encontrasse, talvez eu tivesse problemas. O sumiço repentino de Creta Cano também me preocupava. Tinha falado com ela pela última vez naquele poço. Coloquei uma lanterna no bolso, calcei os sapatos, fui até o quintal e pulei de novo o muro de blocos. Segui pelo beco e cheguei até a casa desocupada. A casa de Mei Kazahara continuava completamente escura. Os ponteiros do relógio indicavam quase 3 horas da manhã. Entrei no quintal da casa desocupada e fui direto ao poço. A escada de corda ainda estava presa ao tronco da árvore e suspensa no poço. A tampa estava aberta pela metade, o que me deixou incomodado. Lancei uma espiada para o fundo do poço. Creta Cano! Chamei como se sussurrasse. Nenhuma resposta. Peguei a lanterna do bolso e iluminei o interior do poço. A luz não chegou ao fundo, mas ouvi uma voz baixinha que parecia um gemido. Chamei mais uma vez. Estou aqui! Não se preocupe! Respondeu Creta Cano. Afinal, o que você está fazendo aí? Perguntei baixinho. O que estou fazendo aqui? Ora, o mesmo que o senhor! Disse ela com voz questionadora. Estou pensando! Realmente, este é um ótimo lugar para pensar!
Bem, isso é verdade, concordei. Mas sua irmã acabou de ligar lá para casa. Estava muito preocupada porque você sumiu e está tarde. Disse que você não tinha voltado ainda e que não estava sentindo a sua presença. Pediu para você ligar para ela assim que recebesse o recado. Está bem! Muito obrigada por vir até aqui me contar! Poderia sair agora, Creta Cano? Gostaria de conversar com você com calma. Creta Cano não respondeu. Apaguei a luz da lanterna e a guardei no bolso. Que tal descer até aqui, senhor Okada? Vamos conversar aqui, sentados, a sós. Respondeu Creta Cano. Talvez não seja má ideia conversar a sós com Creta Cano dentro do poço. Pensei. Porém, ao me lembrar da escuridão do fundo do poço e do cheiro de mofo, senti o meu estômago ficar pesado. Desculpe, mas não quero mais descer ao fundo do poço. Acho melhor você voltar logo para cima. Alguém pode remover a escada e o ar não circula direito aí dentro. Eu sei, mas quero ficar mais um pouco. Não se preocupe comigo. Se Creta Cano não queria vir para a superfície, eu não podia fazer nada. Quando falei com a sua irmã, não contei que tinha visto você por aqui. Tudo bem? Achei que era melhor não contar. Sim, foi uma boa escolha. Por favor, não conte a ela que estou aqui. Não quero deixar a minha irmã preocupada, mas às vezes também gosto de um tempo para pensar. Assim que terminar de pensar, vou sair. Poderia me deixar sozinha mais um pouco, senhor Okada? Prometo que não vou causar problemas. Resolvi deixar Creta Cano ali e voltar para casa. Amanhã de manhã eu voltaria para ver como ela estava. Mesmo que Meikazahara retirasse a escada durante a noite, eu poderia resgatar Creta Cano no fundo do poço. Voltei para casa, tirei a roupa e me deitei na cama. Peguei o livro da cabeceira e abri na página em que tinha parado. Estava agitado e não conseguiria dormir tão cedo. No entanto, depois de ler uma ou duas páginas, percebi que estava quase dormindo. Fechei o livro e apaguei a luz. Um segundo depois, já tinha caído no sono. Acordei às 9:30 da manhã. Como estava preocupado com Creta Cano, me vesti às pressas e saí sem nem lavar o rosto. Passei pelo beco e fui até a casa desocupada. As nuvens pairavam baixas no céu, o ar estava bastante úmido e parecia que a chuva cairia a qualquer momento, ainda pela manhã. A escada de corda não estava mais suspensa no poço. Alguém a tirara do tronco da árvore e sumira com ela. As duas tábuas da abertura do poço estavam fechadas e sobre elas havia 2 tijolos. Removi uma das tábuas, olhei para dentro do poço e chamei Creta Cano. Não houve resposta. Depois de um tempo,
Chamei mais algumas vezes e até joguei umas pedrinhas imaginando que ela poderia estar dormindo. No entanto, parecia não haver mais ninguém no poço. Creta Canoa devia ter subido à superfície quando começou a amanhecer, desamarrado a escada de corda e ido para algum lugar. Fechei a tampa e me afastei do poço. Saí do quintal da casa desocupada e, encostado no muro, contemplei por um momento a casa de Mei Kazahara, que poderia notar minha presença e sair para conversar como sempre fazia. Porém, mesmo depois de um tempo, ela não apareceu. Tudo ao redor estava em silêncio. Não havia ninguém e não se ouvia nenhum barulho. As cigarras não chiavam mais. Com a ponta do sapato, cavei um buraco no chão devagar. Senti certo estranhamento. Tinha a impressão de que, no intervalo de alguns dias, enquanto estava dentro do poço, a realidade que existia até então fora sobrepujada por uma nova e diferente. Desde que saí do fundo do poço e voltei para casa, continuava sentindo esse estranhamento no coração. Retornei passando pelo beco e, uma vez em casa, resolvi escovar os dentes e fazer a barba que tinha crescido nos últimos dias e cobria todo o meu rosto preta. Eu até parecia um náufrago que acabara de ser resgatado. Era a primeira vez que deixava a barba crescer tanto e cogitei deixá-la comprida. Depois pensei melhor e resolvi me barbear. Por alguma razão, achei que seria melhor manter a aparência que tinha quando Kumiko saíra de casa. Coloquei uma toalha quente no rosto e apliquei uma grande quantidade de creme de barbear antes de passar a gilete com cuidado para não irritar a pele. Raspei o queixo, a bochecha esquerda e em seguida a bochecha direita. Quando terminei o lado direito e olhei para o espelho, tomei um susto. Eu estava com uma espécie de mancha azul escura. No começo, como achei que fosse sujeira, removi todo o creme, lavei o rosto com sabonete e esfreguei a mancha com a toalha com força. Mas ela não saiu, nem mostrou sinais de que iria sair, como se estivesse firmemente arraigada na pele. Passei o dedo. Ela parecia um pouco mais quente do que o resto do rosto, mas eu não sentia nada. Só podia ser um hematoma que tinha aparecido bem no local onde eu senti calor naquele fundo do poço. Aproximei meu rosto do espelho e observei o hematoma com mais cuidado. Ele ficava na parte exterior da maçã do rosto e era do tamanho da palma da mão de um bebê. Tinha um tom azul escuro quase preto e lembrava a tinta azul escura da caneta Montblanc que Kumiko costumava usar. Poderia ser uma alergia de pele. Será que tinha entrado em contato com alguma coisa nociva no fundo do poço? Será que era uma inflamação? Mas o que poderia haver no poço para causar uma inflamação? Iluminei o fundo daquele poço apertado de ponta a ponta e só vi terra e parede de concreto. Além do mais, uma alergia ou inflamação provocaria um hematoma tão estranho como esse? Fui assolado por um leve pânico momentâneo. Fiquei confuso e desnorteado, como se tivesse sido engolido por uma onda gigantesca. Derrubei a toalha no chão, virei a lixeira, bati o pé em algum lugar e disse coisas sem sentido. Em seguida, me recompus e, encostado na pia, pensei com calma em como lidar com a situação. Resolvi esperar mais um tempo para ver no que daria. Podia consultar um médico depois. Talvez o hematoma fosse passageiro e desaparecesse naturalmente como uma inflamação qualquer. Como tinha surgido no intervalo de poucos dias, também poderia desaparecer dentro de poucos dias. Resolvi ir até a cozinha e preparar o café. Embora eu estivesse com fome, quando tentava comer algo,
o apetite desaparecia em uma fração de segundos como uma miragem. Eu me deitei no sofá e observei em silêncio a chuva que começou a cair. De vez em quando ia até o banheiro para me ver no espelho. O hematoma continuava no mesmo lugar, tingido de azul incrivelmente profundo na parte superior da bochecha. Ele só poderia ter surgido durante aquela visão que tive no fundo do poço antes de amanhecer, aquela visão que me pareceu um sonho quando atravessei a parede puxado pela mulher misteriosa do telefonema. Ela pegou minha mão e me puxou para dentro da parede, tentando me livrar de alguém perigoso que abriu a porta do quarto. Quando eu estava atravessando a parede, senti um calor intenso na parte superior da bochecha, bem no lugar onde apareceu o hematoma. Claro que eu não fazia a menor ideia da relação entre atravessar a parede e ter um hematoma no rosto. O homem sem rosto dissera para mim no corredor do hotel: "Agora não é um bom momento. O senhor não pode estar aqui." Estava fazendo uma advertência, mas eu ignorei o seu alerta e segui em frente. Estava com raiva de Noburo Vataya e com raiva por eu estar completamente perdido. Talvez eu tivesse contraído o hematoma em consequência desse episódio. Ou talvez esse hematoma no rosto fosse um estigma deixado por aquele sonho ou por aquela visão. Não foi apenas um sonho. Era a mensagem transmitida por aquele hematoma. Tudo aconteceu de verdade e toda vez que você se olhar no espelho, vai ter que se lembrar para sempre. Balancei a cabeça. Havia coisas demais sem explicação. Eu tinha só uma certeza. Não tinha entendido nada. De repente, comecei a sentir outra vez a dor pungente na cabeça. Não consegui mais raciocinar. Não tive vontade de fazer nada. Tomei um gole do café morno e observei a chuva que caía lá fora. Depois do almoço, liguei para o meu tio e conversamos sobre assuntos banais. Senti que, se não falasse com alguém, com qualquer pessoa, acabaria me separando e me afastando cada vez mais do mundo real. Meu tio perguntou se Kumiko estava bem e respondi que sim. Disse que ela estava viajando ao trabalho. Poderia abrir o jogo e contar toda a verdade, mas para mim era praticamente impossível explicar de maneira lógica o que estava acontecendo nos últimos tempos com minha vida. Como nem eu entendia ao certo, não tinha condições de explicar direito para os outros. Por isso, resolvi não contar a verdade ao meu tio por enquanto. Tio, você morou um tempo nesta casa, não é? Morei sim. Acho que por uns 6 ou 7 anos. Respondeu ele. Deixa eu ver. Comprei essa casa quando estava com 35 anos e morei até os 42. Então, foram 7 anos no total. Depois me casei e me mudei para o apartamento atual. Antes, eu morava sozinho nessa casa. Só por curiosidade, aconteceu algo ruim enquanto você morava aqui? Algo ruim? Repetiu meu tio em voz indagativa. Sim, você ficou doente, terminou com a namorada, algo assim?
Meu tio riu do outro lado da linha, achando graça. Bem, terminei com uma namorada quando morava aí, mas acho que não dá para considerar nada demais, porque também terminei com outras namoradas quando morava em outros lugares. Além disso, para ser sincero, não gostava muito dessa namorada mesmo. Agora, não me lembro de ter ficado doente, não. O máximo que apareceu foi um pequeno carocinho na nuca que mandei tirar, seguindo o conselho do cabeleireiro. Só por precaução, consultei um médico e pedi para extrair, mas não era maligno. Foi a única vez que consultei um médico durante todo o tempo que morei aí. Droga! Deveria ter pedido o reembolso da taxa do seguro-saúde. Você não tem nenhuma lembrança negativa da época em que morou aqui? Não, Respondeu meu tio depois de refletir um pouco. aliás, por que você quer saber essas coisas? Nada, não. Kikumico consultou esses dias um vidente que sugeriu que a localização da casa não era muito boa ou algo do gênero. Menti. Achei que não era motivo para preocupação, mas Kumiko insistiu que eu perguntasse para você. Bom, não entendo muito desse negócio de ler a sorte pela localização da casa ou pela disposição dos cômodos. Então, não sei dizer se a casa traz sorte ou azar. Agora, na minha experiência, não tive problemas. Como já contei, a casa dos Miyazaki, sim, era conhecida pelos maus augúrios. Mas fica a uma distância razoável, certo? Quem morou nessa casa depois de você, tio? Deixa eu lembrar. Acho que logo depois da minha mudança, morou um professor do município com a família. Por uns 3 anos. Em seguida, um casal jovem por uns 5 anos. Se não me engano, o rapaz tinha um negócio, mas não lembro de quê. Não sei se essas pessoas foram ou não felizes na casa, porque a imobiliária se encarregava de tudo. Não conheci nenhum locatário pessoalmente. Não sei por que saíram, mas nunca ouvi nenhuma história ruim. Acho que saíram porque a casa ficou pequena ou porque compraram um imóvel próprio. Uma pessoa disse que o fluxo da casa foi obstruído. Você faz ideia do que isso significa? O fluxo obstruído? Pois é. Também não sei o que isso significa, mas foi o que me falaram. Meu tio pensou um pouco a respeito. Não faço a menor ideia. Talvez não tenha sido uma boa fechar as 2 entradas do beco com cerca. É estranho uma rua não ter entrada nem saída. O princípio básico de um caminho ou de um rio é fluir. Se a rota for bloqueada,
eles acabam ficando estagnados. É verdade? Ah, tem mais uma coisa que gostaria de perguntar. Alguma vez você já ouviu o pássaro de corda cantar nas redondezas? Pássaro de corda? Repetiu meu tio. O que é isso? Expliquei rapidamente sobre o pássaro de corda que pousava na árvore de algum quintal e cantava uma vez por dia, produzindo um rique-rique que lembrava o som de dar corda. Não sei. Nunca vi esse pássaro, nem ouvi seu canto. Gosto de pássaros e, desde pequeno, presto atenção no modo como cantam. Mas é a primeira vez que ouço alguém falar sobre esse pássaro. Ele tem alguma relação com a casa? Não, nenhuma relação. Só queria saber se você conhecia. Bom, se você quer saber mais detalhes sobre essas coisas ou sobre as pessoas que moraram na casa depois de mim, é melhor procurar o Sr. Ishikawa, um velhinho que trabalha na imobiliária Setagai Wadaishi, em frente à estação. Pode falar que é meu sobrinho. Essa imobiliária cuidava da casa. O Sr. Ishikawa é um morador antigo do bairro e sabe muitas coisas. Aliás, foi ele que me contou sobre os Miyawaki. Como ele gosta de conversar, procure por ele um dia. Obrigado, vou fazer isso. E então, já arranjou um novo trabalho? Perguntou meu tio. Ainda não. Na verdade, não estou me esforçando muito nas buscas. Por enquanto, Kumiko está trabalhando fora e eu estou cuidando da casa. Até agora, não tivemos problemas. Meu tio pareceu pensar em alguma coisa por um tempo. Bom, quando você estiver realmente em apuros, me procure. Talvez eu possa ajudar. Obrigado. Quando estiver em apuros, procuro você, tio. Depois que desliguei, pensei em telefonar para a imobiliária mencionada por meu tio para perguntar sobre a história dessa casa e sobre os locatários anteriores. Mas achei que era bobagem e desisti. Mesmo depois do meio-dia, a chuva continuou caindo silenciosamente, molhando os telhados das casas, as árvores dos quintais e o chão. No almoço, comi torradas e uma sopa instantânea. Passei toda a tarde no sofá. Cogitei sair para fazer compras, mas fiquei desanimado ao me lembrar do hematoma no rosto. Podia ter deixado a barba crescer. Pensei arrependido. Ainda havia umas verduras na geladeira e alguns enlatados no armário, além de arroz e ovos. Se eu fosse econômico, poderia sobreviver por mais 2 ou 3 dias. No sofá, não pensei em quase nada. Li um livro e ouvi músicas clássicas em fita cassete. Observei distraidamente a chuva que caía no quintal. Talvez, por ter ponderado no poço por tanto tempo, a minha capacidade de reflexão já estivesse esgotada. Quando tentava pensar em alguma coisa a fundo, sentia uma dor pungente na cabeça, como se ela estivesse sendo pressionada por um torno. Sempre que tentava me lembrar de alguma coisa,
Todos os músculos ou todos os nervos do meu corpo produziam um som semelhante a um rangido. Eu parecia o homem de lata enferrujado e sem óleo de O Mágico de Oz. De vez em quando, eu ia até o banheiro e, diante do espelho, verificava o hematoma no rosto, mas ele continuava inalterado, sem aumentar nem diminuir. A tonalidade também não mudava. Em uma dessas ocasiões, percebi que não tinha tirado o bigode. Fiquei tão confuso quando raspei a barba da bochecha direita e descobri o hematoma que tinha me esquecido de fazer o bigode. Então lavei o rosto com água quente, passei o creme de barbear e tirei o bigode. Depois de olhar algumas vezes para o reflexo do meu rosto no espelho do banheiro, me lembrei das palavras de Malta Cano no telefone. Acreditamos por experiência que a imagem refletida está correta. É melhor tomar cuidado, Sr. Okada. Para me certificar, resolvi olhar o meu rosto no espelho de corpo inteiro de Kumiko que ficava no nosso quarto. Mas o hematoma continuava no mesmo lugar. Não era problema do espelho. Fora o hematoma do rosto, não percebi nenhuma anomalia no meu corpo. Medi minha temperatura e estava dentro do padrão. Eu não estava com muito apetite, apesar de não ter comido nada por 3 dias, e às vezes sentia uma leve ânsia de vômito. Provavelmente era uma extensão do enjoo que senti no fundo do poço. Fora isso, meu corpo estava normal. Foi uma tarde silenciosa. O telefone não tocou nenhuma vez e não chegou nenhuma carta. Ninguém passou pelo beco e não dava para ouvir nem a voz dos vizinhos. Nenhum gato atravessou o quintal e nenhum pássaro veio cantar. De vez em quando a cigarra chiava, mas não com a habitual intensidade. Pouco antes das 7, senti uma fome leve e preparei um jantar simples com enlatados e verduras. Ouvi o noticiário do fim da tarde no rádio depois de um bom tempo, mas nada de muito especial tinha acontecido no mundo. Um motorista não conseguiu fazer a ultrapassagem e bateu em um muro, matando alguns jovens que estavam no carro. O gerente e um funcionário de uma agência de um grande banco estavam sendo investigados por fraude. Na cidade de Machida, uma dona de casa de 36 anos morreu ao ser atacada na rua por um jovem com um martelo. Todos aqueles eram acontecimentos de um mundo bem distante. No meu mundo, a chuva simplesmente caía no quintal em silêncio, sem fazer nenhum barulho. Quando os ponteiros do relógio indicavam 9 horas, deixei o sofá e fui para a cama. Li um pouco, apaguei a lâmpada e dormi. Acordei bruscamente no meio de um sonho. Não conseguia lembrar o que se passava, mas acordei com o coração palpitando, sinal de que tinha sido um sonho tenso. O quarto estava completamente escuro. Na hora, não consegui lembrar onde estava. Depois de um bom tempo, percebi que estava na minha cama, na minha casa. Os ponteiros do relógio indicavam mais de 2 da madrugada. Provavelmente, por ter cochilado da maneira irregular no fundo do poço, eu estava com o ciclo do sono desajustado. Quando consegui me acalmar, senti vontade de fazer xixi porque tinha tomado cerveja antes de deitar. Teria preferido continuar deitado e voltar a dormir, mas não tinha escolha. Ao me sentar na cama com dificuldade, resignado, a minha mão tocou em alguém que estava ao meu lado. Mas eu não fiquei assustado. Afinal, Kumiko sempre dormia comigo e eu estava acostumado a dividir a cama com alguém. No entanto, logo me dei conta. Kumiko saiu de casa e não podia ser ela. Alguém que não era Kumiko estava dormindo ao meu lado. Tomei coragem e acendi o abajur. Era
Creta Cano. Capítulo 13. Continuação da história de Creta Cano. Creta Cano estava completamente nua. Dormia de lado, voltada para mim, sem nada que a cobrisse. Eu conseguia ver seus 2 lindos seios, os mamilos pequenos e rosados, e abaixo da barriga lisinha, os pelos pubianos pretos que pareciam sombras em um esboço. Sua pele era branca e lisa, como se fosse recém-criada. Sem entender o que estava acontecendo, fiquei contemplando seu corpo demoradamente. As pernas dela estavam unidas e dobradas. Eu não conseguia ver os seus olhos, pois o cabelo caído cobria metade do rosto. Ela parecia dormir como uma pedra e não esboçou movimento algum quando acendi a luz, mas ainda era possível escutar o regular e pesado som de sua respiração. Já eu havia despertado completamente. Peguei no armário um edredom fino e joguei por cima de Creta Cano. Desliguei o abajur, fui até a cozinha, ainda de pijama, e fiquei por um momento sentado à mesa. Depois me lembrei do hematoma do meu rosto. Ao tocá-lo, senti que ainda estava quente. Nem precisava me olhar no espelho. O hematoma continuava no mesmo lugar. Não era algo simples para desaparecer de um dia para o outro. De manhã, talvez fosse melhor pesquisar na lista telefônica um dermatologista perto de casa. Mas o que eu responderia se o médico perguntasse se tenho alguma ideia de como apareceu aquilo? Fiquei 3 dias no fundo de um poço e não foi a trabalho. Só queria pensar um pouco. Achei que o fundo do poço era o lugar ideal para pensar. Não levei comida. Não era o poço da minha casa. Ficava em uma propriedade desocupada nas imediações. Não pedi autorização para entrar. Poxa vida, não é possível falar uma coisa dessas. Estava distraído e com os cotovelos apoiados na mesa, quando, do nada, a imagem nítida do corpo despido de Creta Cano invadiu minha mente. Ela estava dormindo como uma pedra na minha cama naquele momento. De repente, me lembrei daquele sonho em que transamos, ela usando o vestido de comico. Eu recordava perfeitamente a textura da sua pele e o peso do seu corpo. Precisava concatenar os acontecimentos. Caso contrário, não conseguiria mais distinguir realidade e ficção. A parede que separava os 2 territórios estava cada vez mais fina. Na minha memória, ao menos, realidade e ficção andavam lado a lado com peso e nitidez praticamente iguais. Eu havia, e ao mesmo tempo, não havia transado com Creta Cano. Para expulsar da mente esses pensamentos sexuais confusos, fui ao banheiro e lavei o rosto com água gelada. Depois voltei ao quarto para ver como Creta Cano estava.
Ela continuava dormindo como uma pedra com o edredom na altura da cintura. Eu só conseguia ver as costas dela que lembravam as de Kumiko. Pensando bem, o corpo de Creta Cano era assustadoramente parecido com o de Kumiko. Eu não havia notado isso antes porque o penteado, o estilo e a maquiagem eram bem diferentes. As duas tinham mais ou menos a mesma altura e o peso também deveria ser quase igual. Deveriam usar até o mesmo tamanho de roupa. Peguei outro edredom, fui para a sala, me deitei no sofá e abri o livro. Estava com um livro de história que retirei na biblioteca um tempo atrás. Abordava a administração japonesa da Manchúria antes da guerra e os conflitos entre Japão e União Soviética em Nomonhan. Depois de ouvir a história do primeiro-tenente Mamiya, fiquei interessado pela situação da Ásia continental da época e procurei alguns livros relacionados ao período. No entanto, depois de ler as descrições detalhadas dos acontecimentos históricos por cerca de 10 minutos, fui assaltado pelo sono. Para descansar um pouco a vista, pus o livro no chão e fechei os olhos. Mas acabei dormindo pesado sem nem apagar a luz. Assim que acordei, ouvi um barulho na cozinha. Quando fui conferir o que era, encontrei Creta Cano preparando o café da manhã. Ela usava uma camiseta branca e um short azul de Kumiko. Onde estão suas roupas? Perguntei de pé na soleira da porta. Desculpe, como o senhor estava dormindo, tomei a liberdade de pegar emprestadas algumas peças de sua esposa. Achei que não deveria, mas não tinha nada para vestir. Respondeu Creta Cano. Ela mal tinha virado o rosto para mim. O penteado e a maquiagem já haviam voltado ao costumeiro estilo dos anos 60. Só faltavam os cílios postiços. Não tem problema, mas onde estão suas roupas? Perdi, respondeu Creta Cano como se não fosse nada. Perdeu? Sim, perdi em algum lugar. Entrei na cozinha e, encostado na mesa, observei Creta preparar uma omelete. Ela quebrou os ovos com habilidade, acrescentou o tempero e bateu tudo com rapidez. Então você veio para cá sem roupa? Isso mesmo, confirmou ela com a maior naturalidade do mundo. Eu estava completamente nua. O senhor sabia disso, não sabia? Afinal, me cobriu com edredom. Bem, sim, balbuciei. Mas gostaria de saber onde e como você perdeu as roupas. Como chegou até aqui nua? Também não sei, disse ela, dobrando o omelete dentro da frigideira. Você também não sabe? Repeti. Creta Cano colocou o omelete nos pratos e adicionou brócolis cozidos. Depois preparou torradas e serviu tudo junto com o café. Peguei a manteiga, o sal e a pimenta e coloquei na mesa. Tomamos o café da manhã como recém-casados, um de frente para o outro. De repente, me lembrei do hematoma no meu rosto, mas Creta Cano não parecia ter se assustado quando me viu e também não fez perguntas. Para me certificar, passei a mão na bochecha. O calor do machucado permanecia. Está doendo, Sr. Okada? Não, não está.
Creta Canoa observou meu rosto por um tempo. Parece um hematoma. Pois é, também estou achando que é um hematoma. Ainda não decidi se procuro ou não um médico. Pode ser impressão minha, mas acredito que um médico não vá resolver. Talvez você tenha razão, mas não posso deixar isso assim, do jeito que está. Creta Canoa refletiu um pouco com o garfo na mão. Se o senhor está precisando fazer compras ou ir a algum lugar, pode me pedir que eu vou. O senhor não precisa sair de casa. Muito obrigado pela gentileza, mas você tem seus afazeres e eu também não posso ficar dentro de casa para sempre. Creta Canoa ficou em silêncio por um momento, pensando a respeito. Talvez Malta Canoa saiba algo sobre esse hematoma. Que tipo de cuidado tomar, essas coisas. Então, você poderia falar com ela? Malta Canoa telefona para as pessoas, mas não recebe ligação de ninguém, explicou Creta Canoa, mordiscando o brócolis em seguida. Mas você consegue ligar para ela, não consegue? Claro que sim. Somos irmãs. Então, quando ligar para ela, poderia perguntar sobre o meu hematoma ou poderia pedir para ela me ligar? Sinto muito, mas não posso fazer isso. Não posso passar o recado de outras pessoas para ela. É uma espécie de regra. Soltei um suspiro enquanto passava manteiga na torrada. Bom, então quer dizer que, quando eu tiver que falar com Malta Canoa, a única coisa que posso fazer é esperar por um telefonema dela. Sim, é isso, disse Creta Canoa assentindo. Agora, se o hematoma não provoca dor nem coceira, acho melhor se esquecer dele por uns dias. Eu não me importo com isso. E o senhor também não precisa se importar. Essas coisas aparecem de vez em quando. É mesmo? Continuamos tomando café da manhã sem falar nada por um momento. Fazia tempo que eu não tomava o café da manhã com alguém e estava tudo delicioso. Creta Canoa pareceu feliz quando comentei isso. Então, sobre as suas roupas, retomei o assunto. O senhor ficou chateado por eu estar usando as roupas de sua esposa sem pedir permissão? Perguntou Creta Canoa, demonstrando preocupação. Não. Realmente não me importo com isso. Como o Kumiko não quis levar as roupas dela, não tem problema. Minha preocupação é saber como e onde você perdeu as suas. Eu perdi as roupas e também os sapatos. E como foi que perdeu tudo isso? Não consigo me lembrar. Eu só lembro que, quando acordei, estava dormindo pelada na sua cama, Sr. Okada. Tudo o que se passou antes está confuso para mim. Você entrou no poço depois que eu saí, não foi? Sim, até esse ponto consigo me lembrar. Dormi lá dentro, mas depois
não me lembro de mais nada. Então não se lembra de como saiu de dentro do poço, é isso? Isso mesmo, não me lembro de nada. Minha memória está partida. Ao concluir a frase, Creta Canoa ergueu os indicadores das mãos em uma distância de cerca de 20 centímetros. Eu não sabia quanto tempo essa distância representava. Você também não sabe o que aconteceu com a escada de corda pendurada no poço? Ela não estava mais lá quando fui ver. Não sei de escada nenhuma, nem se saí do poço por ela. Durante um momento, preguei os olhos na xícara de café que eu segurava. Escuta, posso ver a sola dos seus pés? Perguntei. Sim, claro, respondeu Creta Canoa. Ela se sentou na cadeira a meu lado, estendendo as pernas e me mostrando a sola de cada pé que analisei segurando pelo tornozelo. Ela tinha pés muito bonitos, com um formato perfeito e sem machucados nem sujeira. Não tem barro nem machucado, observei. Não, confirmou o Creta Canoa. Ontem choveu o dia inteiro. Se você tivesse vindo para cá descalça, estaria com as solas dos pés sujas de barro. Como deve ter entrado pelo quintal, teria deixado pegadas no alpendre. Não acha? Só que seus pés estão limpos e o chão do alpendre também. Pois é. Então significa que você não chegou descalça. Creta Canoa inclinou a cabeça impressionada. O que o senhor está dizendo tem lógica. Talvez tenha lógica, mas não chegamos a nenhuma conclusão. Não sabemos onde você perdeu as roupas e os sapatos, nem como veio andando até aqui. Bem, eu também não faço a menor ideia, respondeu Creta Canoa balançando a cabeça. Enquanto Creta Canoa lavava com zelo a louça na pia, eu pensava sobre aquelas questões sentado à mesa. Naturalmente, também não fazia a menor ideia. Acontece com frequência, digo, não se lembrar de onde estava? Não é a primeira vez. Em algumas ocasiões não consigo lembrar onde estava nem o que estava fazendo, mas não é frequente. Já perdi as roupas uma vez, mas é a primeira vez que perco os sapatos também. Creta Canoa fechou a torneira e passou um pano na mesa. Creta Canoa, eu ainda não ouvi o resto da história que você começou a contar. Da outra vez, você desapareceu no meio, lembra? Será que poderia contar tudo até o fim? Você falou que foi capturada pelos membros da Yakuza, começou a trabalhar para a organização, conheceu Noburo Vataya e dormiu com ele. O que aconteceu depois? Encostada na pia, Creta Canoa me encarou. A gota d'água em sua mão escorreu devagar pelo dedo e caiu no chão. O formato dos seios se delineava com clareza por trás da camiseta branca. Diante da visão, me lembrei com nitidez do seu corpo nu que vira na noite anterior. Está bem, vou contar tudo o que aconteceu depois.
disse ela, voltando à cadeira onde estava sentada de frente para mim. Naquele dia, fui embora sem avisar no meio da história, porque ainda não estava preparada para contar tudo. Queria dizer o que me aconteceu com sinceridade, sem esconder nada, na medida do possível, mas não consegui ir até o final. Acho que o senhor ficou assustado com o meu sumiço repentino. Com as mãos sobre a mesa, Creta Cano falava olhando nos meus olhos. Fiquei assustado, sim, mas essa nem foi a maior surpresa que tive nos últimos tempos, afirmei. Como eu tinha dito, o último cliente da minha época de prostituta, ou melhor, de prostituta do corpo, foi o senhor Noburo Vataya. Voltamos a nos encontrar quando eu trabalhava com Malta Cano e reconheci aquele homem assim que o vi. Mesmo se quisesse, eu não conseguiria esquecê-lo. Mas não sei se ele se lembrava de mim. O senhor Noburo Vataya é o tipo de pessoa que dificilmente demonstra sentimentos. Bom, mas acho melhor contar na ordem. Primeiro vou falar da época de prostituta, quando ele foi meu cliente, uns 6 anos atrás. Como expliquei antes, na época eu não sentia nenhuma dor no corpo. Não sentia dor, mas também não sentia nenhuma outra sensação. Eu vivia em uma profunda ausência de sensibilidade. Bom, não digo que eu era insensível ao calor, ao frio, à dor e ao sofrimento. Não. Só era como se essas sensações existissem em um lugar bem distante, como se não tivessem nenhuma relação comigo. Por isso, eu não tinha nenhuma dificuldade em transar com homens em troca de dinheiro. Os clientes podiam fazer o que quisessem com meu corpo, pois as sensações que eu experimentava não me pertenciam. Como as sensações não eram minhas, o corpo também não era meu. Eu fazia parte da organização de prostituição controlada pela Yakuza. Fazia sexo com os clientes que eles enviavam e aceitava o dinheiro que eles me pagavam. Acho que contei ao senhor até essa parte, não? Assenti com a cabeça. Certo dia, recebi instruções para ir ao 16º andar de um hotel no centro de Tóquio. A reserva tinha sido feita por Vataya, que não é um sobrenome muito comum. Quando bati à porta, encontrei o Sr. Vataya sentado no sofá, lendo um livro e tomando o café trazido pelo serviço de quarto. Ele usava uma polo verde e uma calça de algodão marrom. Tinha cabelos curtos e usava óculos marrom. Quando entrei, reparei no bule, na xícara de café e em um livro sobre a mesinha de frente ao sofá. Tive a impressão de que ele estava concentrado na leitura, pois seus olhos traíam uma espécie de excitação. O rosto dele não era nada peculiar, mas seus olhos transmitiam uma inquietação diferente. Ao ver aqueles olhos, achei que eu tinha me enganado e entrado no quarto errado. Mas não era isso. Ele pediu para eu entrar e trancar a porta. Ele ficou calado, sentado no sofá, contemplando sem pressa o meu corpo da cabeça aos pés. Os clientes costumavam olhar o meu corpo e o meu rosto quando eu entrava no quarto.
Desculpe a indelicadeza, mas o senhor alguma vez já pagou por uma prostituta? Respondi que não. Bem, os clientes me mediam com os olhos de quem confere uma mercadoria e logo me acostumei com esses olhares. Afinal, como eles estavam comprando o meu corpo, era natural examinarem o produto que estavam pagando. Mas os olhos daquele homem eram diferentes. Parecia que, enquanto me contemplava, ele via além do meu corpo. Aquela situação me causou um desconforto, pois era como se eu fosse meio invisível. Acho que, por ter ficado um pouco confusa, acabei deixando a bolsa cair no chão. Embora a queda tenha produzido um barulho, eu estava distraída e demorei um pouco a perceber. Depois me agachei para pegar a bolsa que havia se aberto e espalhado alguns pertences pelo chão. Recolhi o lápis de sobrancelha, o batom e o frasquinho de água de colônia e fui guardando um por um na bolsa. Enquanto isso, ele continuava me olhando do mesmo jeito. Depois que terminei de recolher e guardar tudo na bolsa, ele me mandou tirar a roupa. Será que eu poderia tomar uma ducha rápida antes? Estou suada. Era um dia muito quente. Eu tinha ido de trem e suado muito durante o trajeto. Não me importo com o suor, respondeu ele antes de acrescentar. Não tenho muito tempo. Tire a roupa agora mesmo. Assim que tirei a roupa, ele disse para me deitar de bruços na cama. Obedeci. Não se mexa. Feche os olhos e não diga nada se eu não mandar, ordenou ele. Ele se sentou ao meu lado sem se despir. Não tocou um dedo sequer em mim. Se limitou a ficar sentado e só baixou os olhos contemplando meu corpo nu de bruços. Acho que fez isso por quase 10 minutos. Eu podia sentir o seu olhar aguçado devorar minha nuca, minhas costas, meu quadril e minhas pernas. Será que ele é impotente? Pensei. Já atendi clientes assim que chamam a prostituta, tiram a roupa dela e ficam só olhando. Há outros que tiram nossa roupa e se masturbam diante de nós. Homens de todos os tipos que contratam uma prostituta por motivos de todos os tipos. Por isso, achei que ele se encaixava em uma dessas categorias. Só que, de repente, ele estendeu a mão e começou a percorrer minha pele. Os 10 dedos procuravam alguma coisa, tateando cada parte do meu corpo devagar, indo dos ombros para as costas e das costas para o quadril. Não se tratava de preliminares nem de massagem. Aqueles dedos se moviam em mim com cuidado, como se seguissem a linha de um mapa. Ele parecia pensar em alguma coisa enquanto me tocava. Não pensava distraidamente, mas a fundo, concentrado em algo. Seus dedos perambularam por vários lugares sem rumo, ora se detendo, ora permanecendo em uma mesma região por muito tempo. Às vezes os dedos ficavam como que perdidos, outras seguiam com certeza. O senhor entende o que estou querendo dizer? Cada dedo parecia ter vida própria, pensar por conta própria.
Era uma sensação bem estranha e até assustadora. Mesmo assim, o contato com a ponta dos dedos dele me deixou excitada. Eu nunca tinha sentido nada parecido. Antes de me tornar prostituta, o ato sexual apenas me proporcionava dor. Só de pensar em sexo, o medo da dor tomava conta de mim. Depois de me tornar prostituta, passei a não sentir absolutamente nada. Não experimentava mais dor, nem nenhuma outra sensação. Eu suspirava e fingia excitação para satisfazer os clientes, mas era tudo mentira. Não passava de uma encenação exigida pela profissão. Porém, ao ser tocada por aquele homem, eu soltava suspiros longos e verdadeiros que brotavam do âmago do meu corpo. Senti que algo começava a se mexer dentro de mim, como se o centro de gravidade do meu corpo estivesse se movendo, até que ele parou de mexer os dedos e pôs as mãos na minha cintura, parecendo refletir sobre alguma coisa. Pelo contato com a ponta dos dedos, percebi que ele estava tentando controlar a respiração em silêncio. Depois, ele passou a tirar a própria roupa devagar. Continuei de olhos fechados, com o rosto enterrado no travesseiro, esperando. Assim que ele se despiu, ele abriu os meus braços e as minhas pernas. Dentro do quarto reinava um silêncio assustador. Só dava para ouvir o leve ruído do ar-condicionado. Aquele homem quase não fazia barulho. Eu mal ouvia sua respiração. Ele colocou a palma da mão nas minhas costas e eu relaxei o corpo. O pênis dele tocou meu quadril, mas ainda estava flácido. Nessa hora, o telefone começou a tocar na mesa de cabeceira. Abri os olhos e virei a cabeça para aquele homem que parecia não perceber o que estava acontecendo. O telefone tocou 8 ou 9 vezes e parou antes que o silêncio voltasse a se estabelecer no quarto. Careta Cano parou de contar história e soltou um pequeno suspiro. Depois, observou em silêncio as próprias mãos. Sinto muito, mas será que eu poderia descansar um pouco? Claro, respondi. Coloquei mais café na xícara e tomei um gole. Ela bebeu água gelada.
Continuamos sentados em silêncio por cerca de 10 minutos. Ele continuou acariciando meu corpo com seus 10 dedos de ponta a ponta. Prosseguiu Creta Canu. Não sobrou nenhum recanto que não tenha sido tocado. Eu não conseguia mais pensar em nada. Meu coração batia de um jeito estranho, devagar e forte, como dentro dos meus ouvidos. Eu já não conseguia me conter e, enquanto ele passava as mãos em mim, soltava gemidos. Tentava me manter calada, mas era como se uma desconhecida arquejasse e gemesse no meu lugar. Senti que todos os parafusos do meu corpo se afrouxavam. O homem continuou fazendo os mesmos movimentos durante muito tempo e então inseriu algo em mim por trás, me mantendo ainda de bruços. Até hoje não sei o que me penetrou. Era algo bem duro e bem grande, mas não era o pênis dele, tenho certeza. Concluí que ele é mesmo impotente. Apesar de não saber o que era, quando ele inseriu aquilo em mim, senti pela primeira vez, desde a tentativa de suicídio, uma dor que pertencia a mim. Como posso descrever? Era uma dor quase irracional que parecia partir meu corpo bem ao meio. No entanto, mesmo sentindo essa horrível dor, eu agonizava de prazer. O prazer e a dor eram uma coisa só. O senhor entende o que estou querendo dizer? Eu tinha descoberto a dor no prazer e o prazer na dor. Precisei aceitar as duas sensações como uma só. No meio da dor e do prazer, meu corpo se partia. Eu não conseguia mais impedir o processo. Então aconteceu algo estranho. Do meu corpo partido começou a sair algo que eu nunca vira ou tocara antes. Não saberia dizer o tamanho, mas era algo escorregadio como um recém-nascido. Eu não fazia a menor ideia do que poderia ser aquilo. Era algo que estava dentro de mim, mas que eu desconhecia. Seja como for, aquele homem tinha arrancado a coisa de dentro de mim. Eu queria saber o que era, queria muito. Queria ver com meus próprios olhos, porque fazia parte de mim. Eu tinha esse direito. Mas não consegui. Estava sendo consumida por aquela enxurrada de dor e de prazer. Eu era apenas um pedaço de carne que gemia, babava e mexia o quadril sem parar. Eu não era capaz nem de abrir os olhos. Então, atingi o orgasmo. A sensação que tive, no entanto, era de estar caindo de um enorme penhasco. Quando eu gritava, parecia que
todos os vidros das janelas se quebravam. Não só imaginei isso, mas visualizei todos os vidros se quebrando e os cacos se espatifando. Senti como se pequenos estilhaços caíssem sobre mim. Depois fiquei muito mal. Minha consciência foi se apagando e meu corpo ficou gelado. A comparação pode parecer esdrúxula, mas tive a impressão de que eu era uma tigela de mingau frio. Meu corpo estava pastoso e com alguns pedaços misturados. Esses pedaços indefiníveis palpitavam em grandes movimentos de acordo com as batidas do coração. Eu conhecia essa palpitação. Não demorou muito até eu me lembrar do que era. Era aquela dor fatal e pungente que eu sentia sem cessar até minha tentativa de suicídio. Ela estava tentando remover o invólucro da minha consciência com força, como um pé de cabra. A dor arrombou esse invólucro da consciência e, contra minha vontade, estava puxando minha memória, que tinha consistência de uma gelatina. Sei que é estranho dizer isso, mas me senti como um morto que enxergasse o próprio corpo sendo dissecado na autópsia. O senhor entende? Era como se eu estivesse em um lugar distante, vendo as próprias vísceras do corpo sendo retiradas. Tive convulsões e babei no travesseiro, até urinei ali mesmo sem querer. Eu tentava me controlar, mas não podia deter o movimento dos músculos. Todos os parafusos do meu corpo tinham se afrouxado e caído. Nesse estado confuso de consciência, percebi quanto era solitária e impotente. Diversas coisas, com forma e sem forma, vazavam de mim, escorrendo para fora do meu corpo como líquido, saliva e urina. Não posso permitir que tudo vaze e saia de mim, pensei. Estou me esvaindo. Não posso permitir que tudo vaze e se perca. Porém, eu não conseguia parar o fluxo. Não tinha outra escolha além de observar tudo vazar, incapaz de agir. Não sei quanto tempo durou. Parecia que eu tinha perdido toda a memória e toda a consciência. Senti que tudo havia escorrido de dentro de mim até que, de repente, uma escuridão me envolveu por completo, como se uma pesada cortina tivesse se fechado. Quando recobrei a consciência, eu havia me transformado em outra pessoa. Careta Canoa parou de falar e me encarou. Foi isso
que aconteceu, disse ela calmamente. Sem responder nada, esperei ela continuar.